Imagine acordar e ver nas notícias mais uma vez a palavra guerra. Conflitos entre nações. Tensão crescente entre países poderosos. Manchetes falando sobre Israel, Irã, Estados Unidos. Ameaças, ataques, alianças militares, medo global. E então surge uma pergunta que atravessa gerações. Será que a Bíblia já falava sobre isso? Será que esses acontecimentos fazem parte de algo maior? Algo que já foi anunciado há milhares de anos? Ao longo da história, muitas pessoas olharam para tempos de conflito e se perguntaram se estariam vivendo momentos proféticos. E quando observamos o que está acontecendo no mundo hoje, é impossível não lembrar das palavras registradas nas Escrituras. A Bíblia fala repetidamente sobre um tempo em que as nações estariam em conflito, em que o mundo viveria momentos de instabilidade e medo. No Evangelho de Mateus, Jesus disse algo que tem sido citado por séculos quando guerras surgem no cenário mundial. Ele declarou: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino." Essa frase ecoa através da história. Desde os tempos antigos até o mundo moderno, guerras nunca deixaram de existir. Mas muitos estudiosos da Bíblia afirmam que, perto do fim dos tempos, esses conflitos se tornariam mais intensos e mais frequentes. E é aqui que muitos começam a olhar para o Oriente Médio. A região onde hoje está Israel é uma das áreas mais citadas em toda a Bíblia. Ali aconteceram histórias centrais da fé judaico-cristã. Ali viveram profetas. Ali Jesus caminhou. Por isso, quando Israel aparece no centro das tensões globais, muitos religiosos acreditam que isso pode ter relação com profecias antigas. O livro do profeta Zacarias fala sobre um tempo em que Jerusalém seria como uma pedra pesada para todas as nações. Um lugar que atrairia atenção, disputa e conflito internacional. E quando olhamos para a realidade atual, Jerusalém continua sendo um dos pontos mais sensíveis do planeta. Religiões diferentes consideram a cidade sagrada. Interesses políticos se misturam com questões históricas e espirituais. E por isso, qualquer conflito na região pode rapidamente envolver várias nações. Nos últimos anos, tensões entre Israel e países do Oriente Médio voltaram a ganhar destaque. O Irã frequentemente aparece nas análises políticas como um dos principais rivais estratégicos de Israel. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos são historicamente um dos aliados mais fortes de Israel. Esse tipo de alinhamento internacional cria um cenário que lembra algo descrito em antigas profecias. O profeta Ezequiel escreveu sobre um grande conflito envolvendo Israel e várias nações ao redor. Alguns estudiosos associam esse texto a uma possível guerra futura envolvendo potências estrangeiras. É importante dizer que existem muitas interpretações diferentes sobre essas passagens. Nem todos concordam sobre quando ou como essas profecias se cumprirão. Mas uma coisa é certa: a Bíblia sempre apresentou o mundo como um lugar onde conflitos fariam parte da história humana. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, vemos rivalidade, disputas e guerras. Porém, ao mesmo tempo em que fala de guerras, a Bíblia também fala de esperança. Jesus disse que, quando ouvíssemos falar de guerras e rumores de guerras, não deveríamos entrar em desespero. Ele afirmou: "Não se assustem. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim." Essa mensagem traz um equilíbrio importante. As Escrituras não ignoram a realidade das crises humanas, mas também lembram que os acontecimentos da história não estão fora do conhecimento de Deus. Para muitas pessoas de fé, isso traz consolo em tempos de incerteza. Porque quando vemos notícias assustadoras, quando parece que o mundo está se aproximando de um grande conflito, surge o medo.
Mas a Bíblia constantemente chama seus leitores a confiar em Deus, mesmo quando o cenário global parece caótico. O livro de Salmos diz algo poderoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme. Essa mensagem atravessou séculos. Ela foi lida em tempos de impérios, em tempos de invasões, em tempos de guerras mundiais. E continua sendo lida hoje. Muitas pessoas também olham para o livro de Apocalipse quando pensam sobre guerras globais. Esse último livro da Bíblia descreve um período de grande turbulência no mundo. Ali aparecem símbolos de conflitos, crises e julgamentos. Alguns interpretam essas visões como eventos literais que ainda acontecerão. Outros entendem como representações simbólicas das lutas espirituais e históricas da humanidade. Independentemente da interpretação, o ponto central do Apocalipse não é o medo, é a esperança. Porque no final da narrativa bíblica existe uma promessa. Uma promessa de que a guerra não terá a última palavra. O profeta Isaías escreveu algo extraordinário. Ele descreveu um futuro em que as nações transformariam suas espadas em arados e suas lanças em ferramentas de agricultura. Um tempo em que a guerra deixaria de existir. Imagine isso por um momento. Um mundo sem sirenes, sem mísseis, sem soldados marchando para batalhas. Um mundo onde os conflitos entre povos finalmente acabariam. Para os cristãos, essa visão aponta para o reino de Deus restaurando todas as coisas. Mas, até que esse tempo chegue, a humanidade continua enfrentando tensões e desafios. E é por isso que muitas pessoas olham para os acontecimentos atuais com uma mistura de preocupação e reflexão espiritual. Será que estamos vivendo tempos proféticos? Será que esses conflitos fazem parte de algo maior que ainda estamos começando a entender? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza absoluta. Ao longo da história, muitas gerações acreditaram que estavam vivendo os últimos dias. Ainda assim, cada crise mundial serve como um lembrete poderoso da fragilidade da paz humana. Basta uma decisão política. Basta um ataque. Basta um erro de cálculo. E o mundo inteiro pode sentir as consequências. É por isso que as palavras de Jesus continuam tão relevantes hoje quanto eram 2000 anos atrás. Ele não chamou seus seguidores para viverem dominados pelo medo. Ele chamou para vigilância, fé e esperança. Para muitos cristãos ao redor do mundo, momentos de tensão internacional se tornam também momentos de oração. Oração pela paz. Oração pelas nações. Oração pelas pessoas que vivem diretamente nas áreas de conflito. Porque no final das contas, por trás de qualquer guerra existem vidas humanas. Famílias, crianças, pessoas que desejam simplesmente viver em paz. E talvez seja exatamente por isso que a mensagem da Bíblia continua tocando tantas pessoas. Ela não apenas fala sobre guerras, ela fala sobre redenção, ela fala sobre restauração, ela fala sobre um futuro em que a violência não dominará mais a história humana. Até lá, o mundo continuará observando atentamente os acontecimentos no cenário internacional. Conflitos podem surgir, alianças podem mudar, nações podem entrar em choque. Mas para milhões de pessoas de fé, existe uma convicção profunda. A história não está fora de controle. E mesmo em meio às guerras, existe uma promessa ecoando através das páginas da Bíblia. Uma promessa de que no final, a paz verdadeira virá. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas sobre quando esses eventos acontecerão, mas sobre como cada um de nós escolhe viver enquanto a história continua se desenrolando, com medo ou com fé. Se você gosta de reflexões como essa sobre Bíblia, profecias e acontecimentos atuais, aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando conteúdos como este. Porque entender as Escrituras pode nos ajudar a enxergar o mundo de uma forma muito mais profunda.
e nos vemos no próximo vídeo.